Bem-vindo, pastor Mário. Uma alegria te ter aqui. Meus irmãos, a graça e a paz. Amém? Tá fraco. Eu acho que eu acabei de chegar do Brasil, eu preciso ouvir a igreja que eu deixei. A paz do Senhor. Amém. Melhorou. Amém. É uma alegria revê-los depois de tanto tempo fora. Quando a gente chega no Brasil é difícil voltar, né? Há tanta coisa, uma atrás da outra, mas finalmente cá estou. Eu quero cumprimentar também alguns amigos que estão assistindo lá no Brasil, pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos conosco, aqui é a Igreja Bom Pastor de Orlando. A noite é de festa, é de grande celebração. Na cristandade, ao redor do mundo inteiro, a igreja hoje mudou para a cor branca. Isso não é por acaso, tá? Isso é simbólico no calendário litúrgico da igreja. A partir de hoje, por 50 dias, a igreja tem que usar branco para celebrar a ressurreição. Enquanto o mundo às vezes arruma usar branco, não sei quando, eles não têm nenhuma base bíblica, mas nós temos. Então você pode usar branco no dia da Páscoa, porque é assim que a igreja no mundo inteiro está celebrando. Amém? Eu tenho uma projeção e eu preciso da ajuda lá de trás. Se tiver condição de jogá-la aqui, dá para ver? Meus irmãos, não há nada que comunica melhor Páscoa a não ser um túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Não há outro líder de religião alguma no mundo que passou ou passará por semelhante experiência. Somente o túmulo de Jesus está vazio. O de Buda não está, Maomé não está, tantos outros grandes estão todos enterrados e permanecerão assim até a eternidade. Mas Jesus não. Jesus ressuscitou. E quando você vai a Israel, quem já esteve lá, é uma das coisas que mais toca, uma das experiências mais tocantes. Eu creio que a pastora Rita teve essa experiência quando eu estive lá também. Quando você chega no túmulo e vai ver só pedra, não tem mais nada. Parece até sem graça, mas ele não está lá. Ele ressuscitou. Esta é a grande vitória da igreja. Portanto, não é uma qualquer. Nós somos a igreja vitoriosa. Nós somos a igreja do Cordeiro ressuscitado. Aleluia! Recentemente, eu recebi um comunicado escrito de alguém no Brasil que leu o meu livro. E era uma pessoa muito educada, do meio da cultura, secretário de cultura. Disse assim: Doutor Mário, gostei muito do seu livro. Aí então a gente pega essa nota e fica alegre, né? Fala, oba, um homem desse calibre, né? Lendo o meu livro, gostou? O que mais que ele vai dizer? Continuei lendo. Falei, gostei de todo o livro, até que eu cheguei no último capítulo, quando você fala da ressurreição. Não posso ler. Eu sou espírita kardecista e eu não creio na ressurreição. Eu fiquei chocado, mas ao mesmo tempo alegre de que a nossa mensagem nos dada da ressurreição, ela incomoda, ela transgride a cultura religiosa, inclusive. Aí eu não tenho formação nenhuma no espiritismo, nem sei como é que é, porque eu nasci na igreja. Aí eu comecei a pensar, o que é a ressurreição versus a reencarnação, que é o que ele cria. Não tem nada a ver. A esperança está na ressurreição. E essa nós temos, dada por Jesus. E não é uma qualquer. Você pode sair procurando pelo mundo. Fora da igreja não se acha a ressurreição. A ressurreição, portanto, ela está atrelada àquela pessoa que é a ressurreição, Ele mesmo, Jesus Cristo. E nessa noite, eu vou pegar o último capítulo de Lucas. Esse maravilhoso escritor, ele vai contar
tudo numa outra ótica, um pouco diferente de Mateus, de Marcos e de João. E ele, a mim me parece que Lucas, ele traz a riqueza que faltava, o entendimento que os outros não se preocuparam em trazer, porque escreviam para outras destinações. Mas ele vai nos apresentar o belíssimo caminho de Emaús. E é para esse caminho que eu quero tomar você e a mim nessa noite. Vamos caminhar pelo caminho de Emaús, capítulo 24 de Lucas 13. Se a igreja puder, em respeito à palavra de Deus, coloque-se em pé mais uma vez e nós vamos ler essa escritura. Lucas capítulo 24, a partir do 13. Uma escritura conhecida, lida, muitas vezes até cantada. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dos dois estavam impedidos de reconhecê-lo. E aquele transeunte perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que acabaram de acontecer nestes dias? Que coisas? Perguntou o transeunte. Era o próprio Jesus. Perguntou: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Mas o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Perguntou Jesus. Responderam eles: era ele profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. E hoje já é o 3º dia desde que ele morreu. E tudo isso que aconteceu levou, inclusive, as mulheres ao túmulo hoje cedo, porque era domingo, e elas nos assustaram, dizendo que ele tinha ressuscitado e que os anjos disseram que ele vive. Voltaram e nos contaram tudo isto. Alguns dos nossos, inclusive alguns dos apóstolos, companheiros, foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres disseram, mas ninguém viu o corpo dele. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para finalmente entrar na sua glória? E começando Jesus por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, desde Gênesis até o último livro. Ao se aproximarem do povoado, já em Emaús, para o qual estava indo, Jesus ameaçou seguir adiante sem eles. Mas eles insistiram e disseram: fica conosco, fica conosco, fica conosco. Estamos desesperados, sozinhos, abandonados, e a tua presença de alguma maneira nos faz bem. Fica conosco porque já é noite, o dia já está quase findando. Então ele entrou na casa deles e ficou. Quando estava Jesus com eles à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, finalmente, os seus olhos abriram e viram Jesus ressuscitado. E reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Não estava queimando, diziam eles, o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos ensinava as Escrituras? Levantaram-se imediatamente, correndo de volta para Jerusalém, 11 quilômetros, outra vez, à noite. Foram encontrar-se com os 11 apóstolos para dizer a eles o que tinha acabado de acontecer. Mas ouviram: é verdade, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús. E como Jesus fora reconhecido por eles, quando servia o pão. Podeis assentar. Nessa noite, uma noite memorável, inesquecível como é a de hoje, num dia que se celebra a Páscoa, não é para nós ovo de Páscoa, não é para nós um coelhinho, é muito mais a singularidade da volta da morte do Cordeiro de Deus. Desse Jesus que veio para ficar. A morte era apenas um percurso do caminho. Ele é a vida, ele é a própria ressurreição. Mas na caminhada rumo a Emaús, há uma oportunidade singular para estes dois e para nós todos, que é a experiência do encontro com o ressuscitado e sermos transformados por Ele. Ninguém muda a si mesmo. Ninguém transforma a si mesmo espiritualmente falando. Ninguém se torna mais crente ou menos crente, sem Ele, que é o único capaz de transformar as nossas vidas. E de repente esses dois abandonam os 11 apóstolos, abandonam a igreja sem explicação nenhuma e resolvem por conta própria voltar para Emaús. Mas o que tinha em Emaús que esses dois precisavam voltar? Quando mais à frente a ordem é: ficai em Jerusalém. O lugar do povo de Deus é em Jerusalém. Não tem nada a ver com Emaús. Já foram tirados de lá. Nós já fomos arrancados das nossas vilas, dos nossos Emaús, para ficarmos onde Deus está. Deus está em Jerusalém. E o Espírito Santo virá para batizar a igreja em Jerusalém. E estes dois, sabendo, ouvindo, não entendiam. E por conta própria, decidiram voltar para Emaús. O caminho de Emaús é o caminho da tristeza. Está escrito que eles estavam entristecidos. O caminho para Emaús é o caminho da frustração. Porque a vida que eu tinha projetado, segundo o que eu entendo, seguir a Deus, não aconteceu. Então eu estou frustrado. Eu estou derrotado. Eu estou triste. Voltarei a Emaús. Todos nós pegamos o caminho de volta quando as coisas não estão acontecendo conforme aquilo que eu quero. Todos nós achamos que o lugar melhor para se refugiar no mundo é na vila de Emaús. E marchamos. Nestes dois estamos nós todos nós, em um momento ou outro da vida, retornamos a Emaús. A vida não é, matematicamente falando, algo que você pode calcular. A vida cristã, a própria vida natural, é um mistério. E nós não vivemos sem a graça dele. Mal sabiam eles que Jesus estava sabendo de tudo. Porque esse Deus onisciente sonda o teu e o meu coração e sabe que você já está arquitetando uma fuga para Emaús. E porque Ele sabe, Ele também tem condição de se fazer presente, porque Deus é onipresente. E de repente, um terceiro coloca-se ao lado dos dois reclamões. Falavam de tudo. Você viu? Nós colocamos a nossa fé, a nossa vida inteira nesse Jesus. E ele, nada. Ele nada. Ele morreu. E com ele nós também. Ele acabou-se a igreja. Ai de nós, se isso fosse verdade. E Jesus está colocando-se ao lado deles com uma intenção singular, que é só dele, de arrancar essa miséria, essa prisão,
esse Emaús, esse passado, essa pobreza, essa compreensão minúscula do grandioso Deus que nos chamou a segui-lo. Mas eles não notaram. De repente, aquele terceiro, aquele passageiro, aquele companheiro, aquele caminheiro, pergunta-lhes: o que é que vocês estão conversando? Sobre o que é que vocês estão falando? Não é interessante que Jesus, que sabe todas as coisas, ainda pergunta? O que é que você está falando? Nós estamos falando das coisas que o Senhor, com certeza, vai nos puxar a orelha. Porque estamos reclamando. Não são esses dois, somos nós todos que achamos que seguir a Jesus não está dando certo. Eu pus a minha fé, eu caminhei, eu vivi, mas não está acontecendo de acordo, porque o Deus que eu quero servir é o Deus que aperta o botão aqui e toda a glória, o milagre, o poder do céu cai tudo para mim. Não, ainda que pode, Deus pode tudo e muito mais, mas não é esse o caminho de Deus para as nossas vidas. Sobre o que vocês estão falando? Nós não falamos daquilo que nós não temos. Nós só falamos daquilo que está, reinando no nosso coração. E muitas vezes reclamações, frustrações, tristezas. Porque nós queremos um Deus segundo as nossas medidas, os nossos modelos. Deus não se deixa controlar por ninguém. Deus é Deus e precisa tê-lo. Sobre o que vocês estão falando? Mas como? Diz Cleopas. Aliás, eu não sei por que só Cleopas aparece aqui, o outro não. Talvez o outro era discípulo de Cleopas. Sempre tem alguém que sustenta os seus erros. Você reclama, alguém, é verdade. Eu concordo. Sempre tem alguém, mesmo que não fala, mas põe lenha na fogueira. Mas é o Senhor, o único em Jerusalém, que não sabe o que aconteceu. A cidade está empolvorosa, a cidade está pegando fogo. E o Senhor está fazendo essa pergunta. Mas como? O Senhor está saindo de lá como nós também. Todo mundo sabe, todo mundo está chamuscado pelos acontecimentos últimos de Jerusalém. E Jesus ironicamente fala: quais? Eu não sei de nada. Você pode me falar? Você pode pelo menos me dar uma pista? Ele próprio, queimando a chama, a brasa, a pedra, o fogo. Aí, o sábio Cleopas, o religioso e aquele que é o perfeito, sempre temos Cleopas nas nossas igrejas. E às vezes até eu sou um deles. De vez em quando, as inspirações cleopianas, não sei se pode falar assim, me pegam pelo caminho. E eu começo a falar: mas ele era profeta. Ele era varão profeta. Tudo bem, ele era, mas ele não era só. Que visão minúscula e pobre de Jesus, como apenas um profeta. Mas que mais? Nós esperávamos que ele fosse o grande libertador da nossa nação. Que cortasse o jugo da dependência de Roma. E que trouxesse fogo sobre Roma e acabasse com esse amontoado de Césares. Ele não fez nada. Não fez nada. Nós colocamos a nossa fé nele para ele nos livrar do império, ele se tornar nosso rei e fazer da nação de Israel a nação mais poderosa. Ele não fez isso. Era esse Deus que nós queríamos. Porque nós queremos colocar Deus nas nossas caixinhas. Nós queremos que Deus faça o que eu quero que Ele faça. Eu quero que Ele seja o rei de Israel. Ele não veio para esse fim. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que, de fato, é rei, mas ele é sacerdote, ele é profeta. Ele é tudo. Ele não pode ser apenas rei. Mas o meu Deus e o seu Deus é esse Deus que está condicionado a uma função de acordo com os meus interesses.
mais e mais a igreja de hoje está vivendo esse Deus caixinha, esse Deus manuseado, esse Deus condicionado, esse Deus que me agrada, esse Deus que faz o que eu quero. Não, meus irmãos, não. A igreja precisa do Cordeiro vivo, de Jesus mesmo. Israel é importante, Israel precisa de um rei, mas ele não veio para esse fim. Não, seria pouco demais para um grande Deus. Ele é acima de tudo. Ele é o rei, mas ele é o sacerdote. Ele é o Senhor. Que mais? Bem, as autoridades acabaram crucificando ele e acabaram com o nosso Deus, nosso profeta. Não temos mais rumo, não temos mais direção, não temos mais igreja. Imagina vocês se a igreja se limitasse à presença física de alguém, nem mesmo do pastor. Não há pastor, não há líder, não há ninguém que possa ser insubstituível. A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, é Deus quem comanda o seu povo. Foi assim desde o deserto, foi assim com Moisés, foi assim com os antigos. É o mesmo Deus que continua no meio do seu povo. Que mais? Umas mulheres, parece que as mulheres não batem muito bem da cabeça, elas foram de madrugada, olha bem, arrumar de madrugada, a hora da gente dormir. Elas arrumaram domingo e foram lá para o túmulo, procurando o corpo dele, não acharam. Não pensem vocês que a notícia é boa, não. É exatamente procurando o que não deve. Os anjos já tinham dito, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Os anjos não estavam apoiando a atitude da busca ao morto, ao corpo. Ainda que se insiste hoje em apresentar um Cristo morto, Cristo nunca esteve no lugar que ele ocupou mais do que aquilo que foi lhe designado. 3 dias apenas. E nunca mais. Então nós ficamos confusos, elas acabaram com a nossa paz. Elas perturbaram as mulheres. E naquela época, gente, com todo respeito, a mulher não tinha respeito. A mulher não falava, a mulher não tinha lugar, a mulher não podia se meter onde elas entraram aqui. Isso era coisa de Pedro, isso era coisa de João, isso era coisa de qualquer apóstolo, menos dessas mulheres abelhudas. Foram para lá as Marias e tantas outras corajosas. Mas Jesus não era ligado a nenhum padrão cultural, como nós muitas vezes pensamos que sim. Ele não está lá, nós queríamos tanto o corpo dele. Tudo bem, nós temos essa limitação porque nós somos humanos. Nós relacionamos e andamos com Jesus baseado naquilo que nós somos. O meu Deus é do meu tamanho. Misericórdia, mas o seu Deus é do peso que você é. Deus te chama para sair, à procura daquele que não está. Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Ele não poderá estar aqui, porque Ele nunca mais morrerá. A morte foi tragada pela vitória. Jesus acabou com o poder da morte, Ele aniquilou. Pois é, mas como entender? Como entender isso quando Jesus parecia imortal, intocável? Mas era a missão dele, ele precisava passar pela cruz para cumprir a sua missão. E aí, finalmente, eles já perdem os argumentos. Não tem mais o que reclamar, não tem mais o que chorar. E Jesus começa dizendo: vejam vocês, entendam vocês, que a palavra de Deus que vocês não conhecem, vocês fazem de conta, mas vocês não conhecem a palavra de Deus. Já era assim desde aquela época, pastora Rita. O povo parece que conhece, mas não conhece. E nós estamos vivendo um analfabetismo da palavra que me dá até medo. Eu não estou criticando ninguém, eu estou dizendo, nós precisamos voltar às fontes. Aí ele pega a palavra e fala, mas qual o problema? Está escrito que o Cristo haveria de padecer. E tem sido assim desde Gênesis. Você não se lembra de Abraão?
Quando Abraão pegou Isaac e começou a andar rumo a Moriá, era o Deus que pegava o seu próprio filho mais tarde para sacrificar. Isaac é uma prefiguração de Jesus. E eu me lembro que Isaac fazia a pergunta: meu pai, temos lenha e temos cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. E Deus proveu o cordeiro na última hora, mas Isaac ressuscitou também, porque ele não foi imolado. É uma forma de ressurreição. Está Moisés vivendo no seu resort, lá no seu paraíso escolhido. Deus o chama e manda de volta para a terra de onde ele havia fugido e diz: Moisés, você tem que ir para lá, buscar o meu povo, porque você é como o meu filho que virá um dia para arrancar o povo deste mundo, o pecador deste mundo, e levá-los para a terra prometida. Nós iremos para lá também. Isaías, belíssimo, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém quer ouvir sobre sofrimento. Ninguém quer ouvir sobre o cordeiro de Isaías. E nós, igreja, ainda hoje, não gostamos de nenhuma menção de sofrimento, mesmo ainda sabendo que a ressurreição é sequência. Então tinha muita palavra, tinha muito ensinamento, e esses homens eram nécios, eles não conheciam. Mas, pastor Mário, eu sou da igreja há muitos anos. Eu não estou falando de quantos anos você anda na igreja. Eu estou querendo dizer o seguinte: é necessário conhecer a palavra como o Senhor mesmo nos chama para ela. E assim ele foi tirando todas as camadas de ignorância. Eles estão andando com ele e não estão vendo quem ele é. Será que você já não ia perceber em algum momento? Opa, esse aí só pode ser mais do que profeta. Esse aí, ou pelo menos ele é um profeta. Não, andaram todo o percurso, 11 quilômetros, e não reconheceram Jesus. Qual é o problema? O problema é sério, porque nós também andamos com ele e não sabemos que ele está conosco. Nós andamos com Jesus como se ele não estivesse conosco. Meus irmãos, é sério. Da parte dele não tem nenhum problema, porque ele é a verdade e ele se disse e se coloca na caminhada dizendo: eu sou convosco, eu estou convosco, porque eu sou o Emanuel. Mas nós não sabemos. Às vezes Jesus está, quando eu fecho a porta da casa, ele só vem amanhã. Será que é assim que anda com ele? Será que é assim? Não conheciam. E Jesus então foi restaurando e foi reparando toda aquela ignorância, aquela pobreza, aquela limitação. Até aquele ponto, quando Jesus então chega para eles em relação ao próprio caminho e diz a eles: eu sou o caminho. Não é interessante que o caminho está no caminho para fazer você andar no caminho, sair do caminho e andar no caminho? Porque só Ele é o caminho. Mas nós temos os nossos, todos nós temos os nossos caminhos. Jesus não te deixará, se você é filho, só sob essa condição, se você é filha, você nunca poderá andar sozinho, ainda que queira. Ah, pastor Mário, mas eu não vou ter meu tempinho assim, a sós comigo mesmo. Não tem, a sós com Deus ou com Deus, mas com você mesmo você não terá esse tempo. No sentido da separação, ainda que momentânea dele. Não é maravilhoso descobrir que Jesus está conosco sempre? E deixa eu dizer uma coisa, Jesus não anda com você porque você é bonzinho. Jesus não anda com você porque você é santo. Jesus não anda com você porque você dá dízimo todo domingo na igreja e oferta. Jesus não anda com você porque você consegue fazer algumas coisas para atraí-lo a ti. Ele anda independente da tua vontade. Ele andará com você. Hoje, amanhã e sempre, porque essa é uma decisão dele. Não depende de você, nem de mim.
Você só tem que receber e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deixa sozinho no caminho. Amém. Essa presença exclusiva da igreja é o privilégio exclusivo dos discípulos e discípulos de Jesus que andam com o ressuscitado. Ele está aqui neste momento conosco em Orlando. Ele está lá no Brasil e ele está espalhado, ele está com a igreja espalhada por toda a terra, nesse mesmo instante. É mistério, eu sei que é, mas é assim, não será diferente. E finalmente Jesus ameaça sair. Meus irmãos, vamos falar a verdade. Se Jesus sair da sua vida, se Jesus sair da sua Emaús, se ele sair do seu caminho, o que vai sobrar? Nada. À medida que eu estou amadurecendo, eu não falo que eu estou envelhecendo, mas que eu estou amadurecendo, eu descubro que muita coisa que eu achava que importava não vale nada. Mas a presença dele não, eu preciso dela. Sem ele não vivo. Eu preciso de Jesus para respirar, para beber, para comer, para dormir, para arrumar-me, para ir a algum lugar. Ele é o meu porto seguro, ele é o meu tudo. Eu não posso viver sem ele. Então, quando ele ameaça passar, é proposital. É interessante porque é como Jesus fala: eu quero saber se eu sou importante para vocês ou não. Ô igreja, não deixe Jesus fazer isso com você. Eu estou com você até onde você quiser. É assim? Não. Fica conosco, Senhor. Oh, glória! Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Eles não sabiam por que estavam falando, mas aquele homem, àquela altura, já era um homem com sua presença envolvente, que só podia ser uma presença necessária. Fica comigo, fica conosco, fica com a igreja, fica com todos nós, hoje e sempre. Mas como que Jesus vai ouvir fica conosco quando ele é Emmanuel, Deus conosco? Ele não vai ficar? Se eu que não, sabe, se eu que não sou santo, que não sou perfeito, que não sei as coisas eternas como ele o é, quero a presença dele, muito mais ele, muito mais ele. Ele disse para Zaqueu: Zaqueu, me convém ficar na tua casa hoje. No certo sentido, Jesus nunca saiu da casa de Zaqueu. Continua lá até hoje. Marta, Maria e Lázaro recebiam Jesus na casa deles. Ô casa bendita, aquela que recebia sempre. Até Pedro, que não era muito jeitoso, ele recebeu Jesus na sua casa. Vocês querem saber a verdade? Foi a casa onde Jesus mais ficou. Foi na casa de Pedro. E ali ele fez o que Pedro talvez não queria. Ele fez uma bagunça na casa de Pedro. Aquela casa que foi destelhada para que o paralítico entrasse, era a casa de Pedro, gente. Era a casa de Pedro que começou o projeto missionário. Jesus sempre ficará na casa daquele que é amado por ele. Jesus ficará com a igreja porque ele a ama. E ele vai dizer depois no fechamento do Evangelho de Mateus: e eis que estarei convosco sempre, sempre, sempre. Nós estamos vivendo como se Jesus tivesse ido embora. A igreja está vivendo um espírito de orfandade, de abandono. Não, meus irmãos, ele está aqui conosco desde aquele primeiro dia. E ele continua. E o Espírito Santo está convosco, comigo, com a igreja, por toda a parte, 24 horas por dia, sabe? E 365 dias no ano, ele está conosco. Agora, para terminar. Tá bom, pastor, o senhor falou então que estavam tristes, chateados. Jesus aparece na vida deles, porque Jesus não desiste dos seus. Jesus nunca abandona. Esse negócio de eu caí da fé, eu abandonei, eu fiz isso, o Senhor me puniu, isso é coisa tua. Jesus nunca te abandona. Quem decide partir da igreja é você, ele não.
Eu tenho andado por aí, eu tenho visto muita gente perguntando, eu não sou digno, eu não mereço, eu não posso, porque eu não sou... Não, é aqui o seu lugar, é aqui o seu lugar. E para terminar, ele entrou na intimidade. Quando você entra numa casa, você entra na intimidade. E aí ele pega o pão. Ninguém era especialista em partir o pão como Jesus. Ele já havia feito. Ele tinha celebrado a Páscoa com todos eles. Ele sabia o jeito. Cada pessoa ao servir tem o seu jeito. Vocês, donas de casas, sempre sabem como vocês preparam o que vão servir, sempre com aquele tato especial. Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e entregou. A hora que ele começou a entregar o pão, as escamas caíram e eles viram que era Ele está aqui conosco, em nossa casa, em nossa mesa. Jesus ressuscitou. Aquele pão que era entregue, foi um dia antes entregue numa multidão, quando ele multiplicava pães e peixes. Eles sabiam muito bem. Foi também, depois assou-se um peixe na praia e Jesus serviu. Jesus sempre cuidou dos seus, dando-lhes pão, dizendo, este é o maná que Moisés recebeu do céu para dar ao seu povo. E eu sou o pão vivo que parto com vocês. A ceia, e com isso já vou terminando, a ceia não é uma celebração qualquer. Por isso que é sacramento. Nós temos 2 sacramentos, a ceia e o batismo. Porque é na ceia, segundo está escrito aqui, que Jesus se revela ressuscitado. Nós só vamos descobrir Jesus pelas Escrituras quando participamos da ceia. Nesse quebrar do pão, ele se revela ressuscitado. Terminando. Não sei onde você está, e não importa onde você esteja, você pode estar rumando para Emaús. Abra os olhos, Jesus está com você. O caminho pode ser difícil, às vezes mas Ele não te deixará sozinho e nem sozinha. As Escrituras nos apresentam um Cristo que é muito acima das minhas concepções que eu tenho dele. Jesus não pode ser o Jesus das minhas conveniências, o Jesus que me abençoa somente, que só faz o que eu quero, que responde às minhas necessidades, que cura o meu dente. Não, meus irmãos, Ele é muito mais do que isso. Ele é o Senhor absoluto de tudo que há. Deixa Ele ser quem Ele é. Convida para que Ele fique na sua casa, no seu coração. O que você tem no seu coração? Nós temos tanta coisa. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus entrar. E Ele nunca mais vai sair daí. E quando Ele te servir o pão, como nós vamos celebrar agora, olhe, porque Ele está presente, Ele vai se mostrar. Senhor, nós te entregamos o que foi pregado hoje, para que Tu, Senhor ressuscitado, possa completar aquilo que ainda é necessário até o final do culto desta noite. Abençoa a Tua igreja, Senhor, aqui. Abençoa a Tua igreja espalhada por toda a terra. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.